bem-vindos. A recepção já foi feita, calorosa, mas de qualquer forma a gente também abre nossos corações e agradece a presença de todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também ao convite que essa casa nos faz reiteradamente, ligando nossos corações, nossas vibrações a esses trabalhos aqui tão importantes que são desenvolvidos, principalmente depois que a casa completou 6 anos de trabalho ininterruptos no bem, na seara do Cristo. Uma casa como essa, que agrega tantos corações amigos, 6 anos de vida material, significa muitas e muitas almas e corações amigos, reconfortados pela doutrina do Cristo. Então nós agradecemos novamente ao convite e a casa por nos favorecer esse espaço tão grandioso e sensacional aos nossos corações. Nós estamos muito felizes porque, além de estarmos falando aqui agora em Macaé, no Lar Francisco de Assis, existe uma página no Facebook chamada Espiritismo Brasil, agora está nos acompanhando ao vivo, que congrega também muitos corações, e nós damos boa noite a cada um deles também, que estão espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Então o Lar Francisco agora se torna internacional. Acabamos de lançar uma campanha Lar Francisco no mundo, e cada um que quiser depois acompanhar a página, baixe lá no Facebook, procurá-la. É muito bom, é interessante. Está também congregando com os irmãos no âmbito da internet também. Bom, nós vamos falar um pouco sobre autoestima e vaidade. Esse foi o tema relacionado para essa noite. E é claro que nós não vamos lançar aqui e nós não vamos percorrer por aqui os caminhos da psicologia humana. Muito menos queremos nos embrenhar pelos caminhos da filosofia. Nós estamos aqui buscando traçar junto a cada um de vocês posturas espirituais relacionadas aos nossos espíritos, às nossas vidas, às nossas reflexões do nosso dia a dia. Porque a autoestima e vaidade tem a ver com sentimentos, tem a ver com o entrelaçamento de almas, tem a ver com o aprofundamento do conhecimento que nós temos de nós mesmos, tem a ver do olhar que lançamos em direção aos outros e que nós também permitimos que o outro lance o olhar sobre nossas vidas. Porque tudo nessa vida tem mão dupla. Nesse caso, a via duplicada para os dois lados. E se nós muitas vezes formos intolerantes com o outro, na reflexão daquilo que o outro possui, frequentemente a intolerância nos alcançará o coração também, na visão dos outros irmãos. Porque vivemos no mundo espiritual, aonde, além do que o plano material nos oferece, os condicionamentos da sociedade, os direcionamentos da política humana, da economia, mas Jesus nos apresentou em sua época um mundo moral, aonde nenhum poder político, nenhum poder econômico, nenhum poder bélico militar será capaz de destroçar aquilo que tem dentro de nós. Porque o que habita dentro de mim e de vocês é o poder insuperável do Espírito imortal. É o poder insuperável de sermos filhos do mesmo Pai e caminharmos alegremente, uns com os outros, em direção aos mundos superiores. E isso é uma grande jornada, é uma caravana enorme que congrega muitos corações. E como em toda caravana,
Existem pessoas diferentes em todos os locais. Existem pessoas que se posicionam, que pensam, que agem, que interagem de forma diferente. Assim, essa grande caravana da vida imortal nos apresenta corações que pensam diferente de nós, nos apresenta momentos que mudamos de opinião, nos apresenta situações em que a nossa autoestima é elevada ou a nossa vaidade é alimentada. É uma grande jornada em direção ao aperfeiçoamento. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. É que nessa jornada, se nós quisermos, nós estaremos do lado do melhor guia que nós poderíamos ter em nossas vidas. Um guia chamado Jesus, tão íntimo de nossos corações, tão conhecedor dos desertos de nossa alma, tão sabedor daquilo que precisamos para a nossa vida, que muitas vezes nos desfazemos dele em troca das soluções que o mundo nos oferece. E nós temos aprendido com a doutrina espírita, Ricardo, que o mundo não oferecerá as respostas que nossa alma precisa. Eu vi agora, esses dias, você postou a fotinha da sua netinha, linda netinha. Como é o nome dela? Isabela. Isabela, o nome da minha filha. Que nome bonito. A Isabela é uma reencarnante. Estará preparada e desperta para os momentos de despertar da alma. O Haroldo Dutra tem dito frequentemente em uma de suas palestras, quando as pessoas abordam ele perguntando sobre as crianças que estão vindo, reencarnando hoje, e perguntaram para ele: Haroldo, as crianças estão vindo preparadas, mas preparadas para essa jornada? Estão vindo prontas? E ele falou que não. As crianças não vêm prontas, mas elas estão reencarnando despertas. Porque a maioria das criaturas humanas ainda vivem o sono da carne. Ainda vivemos o sono da carne. Enquanto o mundo nos oferece soluções, instigando e alimentando a vaidade humana, os espíritos imortais do Senhor alimentam a nossa alma todos os dias, queiramos ou não. Eles estão ao nosso lado, congregando conosco, abraçando-nos nos momentos mais oportunos e às vezes inoportunos. Mas em todas as vezes, Marcos, esses espíritos recolhem-se junto de nós para nos encaminhar soluções frutíferas para nossas vidas. E nós estamos falando aqui de posturas. Nós estamos falando aqui de vivência. Porque a autoestima é a qualidade de quem valoriza e se contenta com aquilo que é. Com aquilo que você é. E demonstra, consequentemente, a confiança em seus atos e em seu julgamento. O sujeito autoconfiante, ele consegue fazer julgamentos mais desanuviados, consegue ter esperança numa vida melhor, porque está acreditando naquilo em que foi constituído o seu pensamento. E por outro lado, a vaidade é a qualidade do que é vão, do que vive de aparência, do que é perecível e se destrói com o poder do tempo. E essas duas posturas espirituais juntas podem fazer um estrago na vida de qualquer pessoa. Depende de quem está domando-as, depende de quem está adestrando-as, depende de quem está manuseando-as. Eu estou lembrando aqui agora,
Eu já falei aqui várias vezes, eu volto a repetir, algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou nordestino, sou nascido lá do Recife. E eu estou lembrando aqui agora de um momento de um aprendizado muito importante para a minha vida. Eu vivia com os amigos na rua, jogando bola, soltando pipa, peão. Isso era um divertimento incrível. Mas nós morávamos num bairro onde a criminalidade era imensa. Um bairro periférico do Recife, onde os corações que ali viviam eram corações muito bondosos, homens e mulheres dedicados ao trabalho. Mas os mais imprevidentes e os mais desatentos se permitiam adentrar pelos caminhos cruéis da criminalidade, da drogadição. E nos primeiros anos de vida eu conheci alguns companheiros, bons companheiros, amigos do dia a dia. Jogávamos bola, torcíamos para o mesmo time, outros torciam para um time diferente, brincávamos na rua. E certo dia a gente começou a perceber que os mais imprevidentes, os mais desatentos, aqueles que estavam muitas vezes numa condição de entendimento mais obscurecido, se deixava aliciar pelo caminho da criminalidade. E certo dia, por volta de 13, 14 anos de idade, um companheiro que estava acostumado a conviver comigo em minha casa, eu ia na casa dele, nós jogávamos bola, nós nos divertíamos. Esse irmão começou a se entorpecer e ficou viciado na cola de sapateiro. Em determinado dia ele perdeu o sentido e sacou de um canivete do bolso e veio em direção a mim. Veio em direção a mim. E eu fui tentar argumentar que éramos amigos, que conhecemos durante muito tempo, mas a argumentação não foi suficiente. E ele veio e pediu que eu tirasse os poucos trocados que eu tinha no bolso. Ofereci o trocado para o irmão, que considero como irmão até hoje. Ofereci o trocado para o companheiro, ele se retirou e foi embora. Chegando em casa, comentei aquilo com a minha avó, uma mulher cheia de experiência, cheia de vivência. Chegou para mim e falou: meu filho, e me apresentou um velho ditado popular que todo mundo conhece: meu filho, quem caminha com porcos, farelo come. E aquilo penetrou na minha alma com uma intensidade incrível. E ato contínuo, o meu irmão passava pela sala, ouviu aquilo, reconheceu, tinha visto que eu estava altamente depressivo com aquela situação e falou comigo: meu irmão, nós precisamos aprender com a água e com o óleo, que se forem postas no mesmo recipiente, elas irão conviver, uma ao lado da outra, mas não se misturarão, porque os componentes repelem-se. A água não mistura com óleo, embora vivam no mesmo recipiente. E aquele ensinamento foi incrível também, porque fiquei pensando que se moramos nesse grande planeta que é a Terra, com tantas pessoas diferentes, é preciso aprender com quem estamos lidando, mas principalmente o que estamos aliando como companheiros fiéis das nossas virtudes. Das nossas virtudes. A exemplo de Paulo, quando era Saulo. Saulo era um dos mais proeminentes homens de sua época. Tinha um intelecto apropriado para um doutor da lei. E ele se vangloriava disso e sabia disso. Saulo tinha autoestima elevada. Conseguia conversar com os doutores da lei, mesmo tendo pouca idade,
com a mesma desenvoltura. Tinha um porte atlético, gostava de corrida de bigas. Saulo era tido como um dos homens mais belos de sua época, tanto na intelectualidade quanto na condição física. E ele sabia, e sua autoestima o dizia, que um dia seria um grande juiz da lei. Mas Paulo, aliando a sua autoestima com a vaidade, se embrenhou nos desfiladeiros da radicalização da religião e perseguiu os cristãos, fazendo com que Estevão se tornasse o primeiro mártir do cristianismo, fazendo com que Estevão, no momento de seu desencarne, do seu desenlace, dissesse para Abigail, sua irmã e namorada do Saulo, que não se preocupasse, porque aquele companheiro era fiel às escrituras antigas. Imagina o que ele faria quando fosse fiel ao Cristo. Saulo só estava aliando as suas potencialidades ao sentimento errado, porque o sentimento dentro de nós é como um campo, e um campo de solo fértil, que tudo que nós plantarmos, um dia colheremos, tudo. E é preciso ter cuidado com o plantio, porque nos diz o Cristo, nos diz o Chico Xavier, nos diz a doutrina espírita, nos diz a sabedoria popular, nos diz os irmãos mais experientes, que tudo que a gente oferece à vida, a vida nos devolve exatamente com o mesmo peso, com a mesma medida. Com o mesmo peso, com a mesma medida. Então, cuidado com o que estamos alinhando os nossos melhores sentimentos. Porque até aquilo que é bom pode, em determinado momento, se extraviar. Até aquilo que cultivamos dentro do coração pode, em determinado momento, se tornar um peso em nossas vidas. É preciso saber cultivar as boas coisas em nossa vida. É preciso saber alinhar e fazer amizade com aquilo que vale a pena. É preciso cultivar aquilo que serve. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, que fala sobre as causas das aflições, os Espíritos nos dão um indicativo do que poderia ser, o que pode ser, o que deve ser a vaidade. E ele fala o seguinte: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração, e depois, mais tarde, quando colhem e semeiam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Tudo na vida começa pequenininho, e às vezes não percebemos que as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que nos dão condição de interagir com mais liberdade, não percebemos o chamamento para que nós possamos interceder em favor deles próprios. Porque ainda que não peçam conselho, e ainda que não peçam nenhum tipo de ajuda, o nosso corpo, a nossa fala, o nosso olhar tem a capacidade de expressar aquilo que a nossa alma está precisando. E basta olharmos para uma criança que está numa crise de ansiedade para nós percebermos o que está faltando na vida dela. Basta olharmos para uma criança que não consegue lidar com as dificuldades momentâneas da vida, que nós começamos a perceber exatamente o que ela está precisando. Exatamente. Porque não basta, que nem nós falamos aqui agora, não é questão só de intelecto, não é questão só de entendimento intelectual,
é questão de sentimento, de reconhecer que nós e o outro precisamos caminhar juntos como verdadeiros aliados em uma aliança imortal da ajuda mútua um com o outro. Existe uma história que diz que dois irmãos frequentavam a mesma escola e eles estudavam na mesma sala. E eles começaram a perceber que tinham uma inteligência mais aguçada que os outros amigos. Começaram a perceber que eles tiravam notas melhores, Marcos, que eles tiravam notas muito superiores dos seus amigos, e começaram a conviver entre eles, dizendo um para o outro que eles eram os extraordinários do pensamento. Eram os irmãos da intelectualidade, cabeças pensantes, diferentes da escola e do mundo que viviam. E pouco a pouco, o tempo foi passando, e um dia o seu pai chamou os dois, voltou de frente e apresentou-lhes um balão, desse balão de borracha de festa, e encheu o balão até o tamanho aproximadamente de uma cabeça humana, e apresentou os filhos. Esse aqui é João, o cabeça pensante. E começou a elencar várias conquistas do João. E a cada conquista ele soprava mais o balão. A cada conquista ele soprava mais o balão. E o balão foi crescendo. E pouco a pouco os dois irmãos foram se afastando do balão. E o balão foi crescendo. E um passo atrás dos dois irmãos. Cada vez mais atrás. Em determinado momento, quando eles perceberam que o balão não ia mais suportar, ia estourar, então o pai chamou os dois em reflexão. Esse é João, o intelectual. E cada vez que ele infla mais a sua cabeça, e cada vez que cresce mais a sua intelectualidade, as pessoas se afastam dele. Porque pressentem o momento do tombo, do estouro e da queda. E afastam-se dele. Porque a cabeça do João foi inflada pela vaidade. A cabeça de João foi inflamada pela vaidade mundana, intelectualizada. E muitas vezes dizia o pai para os filhos: os nossos amigos se afastam porque pensamos que somos melhores que eles. E aonde estão os seus amigos que vinham aqui brincar com vocês? Há muito tempo se afastaram. É preciso repensar essa lógica. Foi um grande aprendizado para os dois irmãos e um grande aprendizado na época que eu li também essa história. Porque é preciso ter cuidado com o que nós fazemos, com aquilo que conquistamos, com aquilo que vamos nos tornando, porque eu tenho certeza que aqui, nesse ambiente, ou em qualquer lugar do mundo, todos aqui têm dentro de si potencialidades incríveis, mas se não forem domadas no momento do crescimento, podemos perdê-las de vista, assim como com uma pipa, que nós damos linha, e se nós não tivermos condição de freá-la, aquela pipa vai embora com a linha que nós estamos na mão. E se perde. Que nem o meu amigo Zé Cláudio falou outro dia, fica igual uma caixa de papelão na rua quando bate o vento, que ninguém, se não tem formato, faz um barulho danado, não serve para nada, e fica fazendo barulho e caminhando pela rua com risco de machucar alguém. Igual uma caixa de papelão vazia, ruidosa. E nos dá mais um conselho, os espíritos. Dizem que a quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo de que a má estrela é apenas a sua incúria. No passado nós
Hoje em dia ninguém faz mais isso, mas no passado nós jogávamos no outro a culpa de sermos como nós somos. E agora que somos espíritos, ninguém faz mais isso, está tudo certinho, está todo mundo equilibrado, a gente sabe que a culpa agora é nossa, a gente sabe que aquilo que acontece na nossa vida somos nós mesmos que construímos, a gente vai aprendendo que somos atores principais de nossas vidas e a gente vai começando a perceber que nós podemos guiar o carro da nossa vida, não precisa dar na mão de ninguém, porque talvez a outra pessoa que queira guiar a nossa vida não tenha a habilitação que precisa ter para guiar o carro da sua vida. E acreditem, vocês e eu, qualquer um aqui, somos capazes de guiar nossas vidas com a ajuda do Cristo do nosso lado. Somos insuperáveis. Existe uma história lá no Antigo Testamento, a história de Gedeão. Gedeão era um juiz. As tribos de Israel dividiram-se e cada tribo tinha um juiz. O juiz era responsável por determinar as causas justas ou não daquela população. E em determinado momento, Gedeão foi alcançado por perseguições no seu povo dos madianitas, do povo de Madian. E eles assaltaram Israel durante 7 anos. E tudo que eles tinham guardado em celeiros, os animais, os camelos, as ovelhas, tudo que era guardado para o proveito próprio daquele povo, os madianitas invadiam Israel e tomavam tudo que eles tinham, não deixavam nada para eles. Não deixavam nada. E um dia, Gedeão estava em sua casa, quando tem a seguinte passagem no Antigo Testamento. A vida de Gedeão relatada na Bíblia, né? Ele foi o juiz que libertou os israelitas das mãos do povo medianita. Então, nos conta. Quando recebeu o seu chamado, ele estava no campo e um anjo falou com ele. O anjo de Deus veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efrá, que pertencia a Joás de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. O anjo de Deus lhe apareceu e disse: Deus esteja contigo, valente guerreiro. E Gedeão não entendeu aquela comunicação e perguntou ainda ao anjo do Senhor, ao Deus que ele imaginava que estava conversando, por que tinha se afastado do povo de Israel. E aquele anjo falou com ele, dizendo que a sua população, o povo de Israel, tinha se afastado de Deus, começava agora a cultuar um outro Deus, Baal. Mas Gedeão não tinha autoconfiança, era um homem tímido, era o último de sua família. Gedeão morava numa casa simplória e não acreditava que Deus pudesse ter falado com ele, tivesse chamado de homem corajoso, e o convocou para que ele pudesse libertar o povo de Israel da mão dos inimigos. Mas ele, não confiante, quis fazer uma proposta para Deus. Quando o anjo se apresentou, ele falou assim: olha, eu queria fazer uma proposta, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas eu quero que durante a noite eu vou botar um velo de lã lá fora, durante a noite, quando vier a temperatura baixar e vier a neblina, se aquela lã amanhecer molhada e tudo que está ao seu redor seco, eu acredito e vou fazer aquilo que você está me pedindo. Quando acabou a noite, Gedeão acordou, foi lá, pegou a lã e viu que estava molhada e tudo ao redor estava seco. Ele tirou um copo de água, o que estava na lã,
Mas ainda assim, Gideão não ficou satisfeito e falou: olha, para o anjo do Senhor, eu não quero irritar o Senhor não, mas eu estou precisando de uma outra constatação daquilo que o Senhor está me pedindo, porque eu não tenho confiança nisso que o Senhor está me pedindo. Aí Gideão pediu dessa vez que nessa noite, ao invés da lã estivesse molhada, ela permanecesse seca e tudo ao redor estivesse molhado. A noite passou, quando Gideão acordou, estava tudo molhado e a lã estava sequinha. Aí Gideão falou: bem, agora eu posso fazer aquilo que eu quero. E juntou um grande exército. E conseguiu libertar o povo israelita daqueles inimigos que o assaltaram durante 7 anos. Mas Gideão precisou da intervenção divina para dizer para ele que ele precisava ter a autoestima suficiente, que ele poderia ser esse libertador, porque Deus tinha colhido dentro dele as capacidades essenciais para um homem que pudesse fazer a revolução suficientemente grandiosa para a sua época. E Gideão, esse arquétipo apresentado no Antigo Testamento, é cada um de nós. É cada um de nós que muitas vezes nos encontramos acabrunhados, tristes em nosso canto, pensando que somos pequenininhos demais para merecer aquilo que Deus nos oferece. Pensamos que somos pequenininhos demais, que somos muito franzinos, que não temos inteligência, que não temos beleza para viver nesse mundo tão bonito. Israel significa a nossa própria vida, a vida que habitamos, aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes é invadida pelos sentimentos da vaidade, do orgulho, da intolerância. Esses são os inimigos que invadiram Israel, os madianitas. São essas características invasoras que muitas vezes tiram a gente do caminho onde nós deveríamos seguir, que nos tiram tudo aquilo que nós temos de bom para nos oferecer as surpresas de uma depressão, de uma autodepreciação, de um movimento de se ver pequeno, se encontrar pequeno, quando nós somos tão grandiosos, tão grandes. Precisamos perceber essas influências exteriores para que nosso mundo não seja invadido e não precisemos fazer essas grandes revoluções. Precisamos sim, e podemos sim, pouco a pouco, nos libertarmos desses atavios do passado. Precisamos sim nos libertarmos desses sentimentos de vaidade, de autodepreciação que invade a nossa alma e que muitas vezes nos levam a momentos, a sentimentos tão distantes daquilo que nós tanto precisamos para nossas vidas. Porque a autoestima com Jesus talvez seja diferente de todas essas que a psicologia humana nos apresenta, porque é mais profunda, lida com a alma. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim para os espíritos: qual o meio mais eficaz que o homem tem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, a tudo aquilo que tenta arrastá-lo para o mal? Todos esses sentimentos que nós estamos falando aqui, tudo aquilo que pode em algum momento nos encaminhar para um desfiladeiro. E os espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque quem conhece a si mesmo sabe exatamente onde pode chegar. Quem já fez essa viagem interior reconhece que além de uma identidade ou de um CPF, nós temos uma vibração, uma condição da alma que nos apresenta e é reconhecida em qualquer lugar da nossa esfera. Nos apresentamos nesse mundo material com as nossas identidades, com nossos documentos
de habilitação do mundo, mas para o mundo material, nós precisamos um pouco mais. Nós precisamos apresentar nossa vibração. Nós precisamos apresentar aquilo que nós temos por dentro. E reconhecer as nossas características é fundamental para não caminharmos pelas veredas infrutíferas da vida. A exemplo de Jesus, que sabia exatamente quem ele era, exatamente o que ele queria nessa terra, é o que muitas vezes nós precisamos fazer por nós mesmos. Reconhecer em que local apropriado às nossas vidas melhor irão se adaptar. É saber exatamente qual o passo que nós precisamos e podemos dar para não nos decepcionarmos depois com aquilo que a gente ainda não consegue alcançar. Porque sofremos muito com aquilo que nós não temos, com aquilo que nós queremos, e ficamos pouco satisfeitos com aquilo que nós já somos e conseguimos apresentar nessa vida. É preciso se contentar com aquilo que somos, mas não ficar parado, pensando que já é excepcional, já está de bom tamanho. É preciso continuar a marcha, é preciso continuar caminhando, é preciso reconhecer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque temos características espirituais que Ele nos oferece. E o Cristo dizia por vários momentos do seu Evangelho, que eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. É autoconfiança? É autoestima? É reconhecimento de quem sabe o que veio fazer aqui e aonde pode chegar. Então, novamente, Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Mais uma vez, uma fala de quem sabe que veio acender as luzes do nosso coração, que veio oferecer a energia suficiente para acendermos as nossas e as luzes daqueles irmãos que andam apagados. Porque a luz que brilha dentro de nós é a luz que nos ilumina por dentro, e estipa as trevas e nos encaminha para os momentos mais extraordinários da nossa vida. O momento de reconhecermos que somos filhos de Deus e herdeiros do infinito. E herdeiros do infinito. O Chico uma vez encontrou uma moça que sempre reclamava com ele. Dizia assim: Chico, estou tão insatisfeita do meu casamento, estou tão desacreditada do meu marido, eu ofereço um monte de coisa para ele, ele não dá nada de volta. E aquilo foi durante muitos anos. E ele um dia pegou na mão dela, olhou profundamente nos olhos e falou assim: minha filha, aprenda a viver com o amor que você oferece, com aquilo que sai dentro de você, não esperando o amor recíproco, porque muitas vezes não existe, mas aquilo que sai de nós é a centelha divina que habita dentro dos nossos corações. É com isso que precisamos saber viver, é com isso que precisamos nos reconhecer centelha divina, é com isso que precisamos reconhecer que essa vida será tão boa quanto nós quisermos, que essa vida será tão frutífera quanto aquilo que nós plantemos, que essa vida será tão leal e tão verdadeira, aquilo que nós acreditamos, quanto o que nós deixamos o Cristo semear dentro de nós. Porque o que for semeado no nosso coração, pelo Cristo de Deus, colheremos coisas incríveis em nossas vidas. Incríveis. Tem uma frase de Paulo que eu acho extraordinária. Depois de ter passado por todos esses momentos de intensidade da vaidade de sua vida, de autoconfiança exacerbada, de conturbações espirituais incríveis, Paulo escreve a carta aos Romanos e oferece a seguinte reflexão. Está em Romanos 12, no versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter,
Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe ofereceu. Eu vou repetir o início. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está dizendo para todos nós, que ele disse em cartas de Romanos, na epístola aos Romanos, está dizendo para todos nós, tenhamos equilíbrio em nossas vidas. A autoconfiança, a autoestima precisa ser valorizada dentro de cada um de nós, porque fomos criados para sermos felizes, para caminharmos em direção às estrelas, mas é prudente que nós não nos distanciemos dos sinais da terra. Como nos diz Emmanuel, olhar as estrelas dos céus, mas não descuidemos dos sinais da terra. É o equilíbrio, nem 8 nem 80, nem muito ao céu nem muito à terra. Buscarmos o equilíbrio, o caminho do meio, aquele que pode satisfazer a nossa alma, nos oferecer momentos de tranquilidade, de harmonia, de paz em nossas vidas. De paz em nossas vidas. É preciso ter cuidado com aquilo que cultivamos. Até com a autoconfiança, Marcos. Até com a autoconfiança. Até com a autoestima. Porque podemos perder em nossas mãos. E cuidado com a vaidade também. Tem uma história engraçada, gente. Tem uma história engraçada que conta que uma moça estava andando pela rua e aí o carro bateu nela, ela sofreu um acidente e foi parar no hospital. E entrou em coma, entrou naquele estágio de quase morte. E conta que ela encontrou um anjo, o anjo falou com ela. Encontrou com ela, perguntou assim: ah, eu morri? Falou: não, você não morreu ainda não. E você é quem? Eu sou o anjo da morte. Não, então eu não morri. Não, a senhora não morreu ainda não. Pelos meus cálculos aqui, ele puxou um prancheta. Pelos meus cálculos aqui, a senhora ainda tem 43 anos, 25 dias e 16 horas. Ela, ufa, então eu vou voltar, né? Vai, a senhora vai voltar. Voltou, quando acordou, lembrou da conversa que teve com o anjo da morte e falou o seguinte: já que eu estou no hospital, vou fazer uma recalchutagem agora. E fez lipoaspiração, e fez uma limpeza na pele, e modificou o rosto, e tirou celulite, e botou silicone. Ficou lindo, ficou toda, de 60 anos, foi para uns 20. Saiu de lá radiante. E caminhando pela rua, de repente, o carro bateu nela de novo, ela tombou de um lado, de repente ela está com o anjo da morte de novo, falou: mas gente, você não falou que eu tinha 43 anos? Ela falou: menina, você sabe que eu não te reconheci? Você está tão diferente. Ah, pois é, você falou que eu ia viver todo o tempo. Pois é, mas eu me enganei. A mulher mudou tanto por fora, fez tanta plástica, tanta coisa, que nem o anjo da morte reconheceu ela. Eu estava conversando ontem com um pessoal, uns amigos, umas amigas, e a gente falando sobre essa questão da mudança exterior, de estética, que é legal, é bacana, né? Todo mundo gosta de se sentir mais jovem, todo mundo gosta de se sentir bonito, limpo, organizado, mas a mudança principal que se faz é por dentro. Porque façamos a intervenção cirúrgica que nós quisermos fazer em nossas vidas, em nosso corpo, se não tivermos organizados por dentro, nós nunca ficaremos satisfeitos com aquilo que está por fora. Porque nós estamos falando de essência, quando falamos de autoestima, estamos falando de aparência, quando falamos de vaidade. É preciso ter esse cuidado, para que nós não sejamos desconhecidos do anjo da morte. E sei lá, se eu começo a fazer um implante no cabelo, ele me confunde com outra pessoa e fala: ah, menino, não sabia que era você, está com tanto cabelo? Mas é preciso fazer essa recalchutagem interior. Nos sintamos melhores cada vez que nós
galgar nos patamares mais sadios da nossa vida, buscando as soluções mais viáveis para agora, para o dia de hoje. Olhemos a nossa vida há um tempo atrás. Quantas mudanças nós já sofremos interiormente? E quantas mudanças também já sofremos exteriormente? Quais foram as mais significativas? Pensemos nisso. Será que estamos mais satisfeitos com aquilo que está dentro ou fora? O que nos incomoda mais? Aquilo que nós não conseguimos modificar para dentro ou para fora? O que é mais importante em nossas vidas? A estética é legal, é bacana. A beleza é um conceito humano que foi estabelecido por nós e tem o seu valor. Mas a grandeza espiritual, ela foi nos apresentada pelo Cristo. E Ele nos pede que olhemos todas as coisas com os olhos de ver, que são os olhos do Espírito, e tudo se torna mais belo. Tudo se torna mais belo. O que seríamos de nós, homens, tão medíocres, se as mulheres não tivessem os olhares do Espírito tão aguçados? Que seríamos dessas criaturas tão mal acabadas, se as mulheres não olhassem para os seus maridos e reconhecessem o príncipe que tem dentro do sapo? De vez em quando eu olho para minha mulher, olho para ela e falo: nossa, você é tão linda, meu irmão. O que você viu em mim? Ela olha assim, dá um suspiro e fala: o que você tem por dentro? Como quem diz assim: tá mal acabado, hein, filho? Mas mesmo assim eu te amo. O que seríamos de nós se não existisse esse olhar espiritualizado das coisas, dos sentimentos? O que seríamos de nós se não conseguíssemos enxergar a vida da maneira que ela é? O que seria de nós se os nossos poetas, e os nossos cantores, e os nossos intérpretes, e os nossos guias não enxergassem a vida tão bela como ela é? O que seria de nós se o Cristo nos apresentasse uma doutrina de pura vaidade? O que seríamos de nós se não tivéssemos aos nossos lados pessoas que falam a verdade para a gente, que se comprometem com o nosso desenvolvimento? O que seriam de nós se não fosse o Lar Francisco de Assis e todas as outras casas espíritas que se dedicam fielmente, dia e noite, à construção de espaços como esses, para que tratemos as doenças da alma? O que seríamos de nós se os corações não fossem tocados pela grandiosidade do Espírito? O que seríamos de nós se a vida não fosse tão bela como ela é? O que seríamos de nós se a nossa mente, a nossa postura, os nossos olhares fossem puramente depressivos e materialistas? As esperanças iriam se esvair e a vida seria um simples aspecto do abrir e fechar de olhos. O que seríamos de nós sem a doutrina imortal que os Espíritos nos ofereceram através de Allan Kardec? O que seríamos de nós se não olhássemos a vida de uma forma singular, como oportunidade divina de refazimento e de reconstrução, que nos elevem a alma aos patamares mais altos da fidelidade a Deus, da paz interior e das conquistas no âmbito do espírito? Eu trago agora, para finalizar, uma reflexão que eleva a alma, que nos coloca nos locais aonde nós devemos ficar, nos locais da alegria, porque os Espíritos do Senhor devem se alegrar gradativamente e todos os dias, porque vivemos uma doutrina que nos encaminha sempre para a felicidade. Jesus era alegre. Se nós lermos o livro Boa Nova e o livro Jesus no Lar, o espírito de Humberto de Campos e Nélio Lúcio
nos apresenta um Jesus sorridente, que se alegrava com os companheiros, que se felicitava cada vez que iria repartir o pão, que sorria, abraçava os seus discípulos, que tocava nas pessoas, que curava, porque vivia uma felicidade interior e nos ofereceu essa paz, nos ofereceu essa vida em abundância, nos ofereceu a sua felicidade para que fosse a nossa também. E eu trago aqui a ajuda do companheiro que conseguiu intimamente, e aqui eu já falei sobre essa música, mas conseguiu simplificar o olhar de uma vida salutar, um olhar de uma vida melhor e um olhar de uma vida cada vez mais bela, de acordo com aquilo que nós possamos perceber. E nos diz o poeta de nosso tempo: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é o nada do mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é, e que o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou quiser ou vier, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede e nunca impedirá que eu repita: é bonita e é bonita. Fiquemos então com as palavras do Gonzaguinha, gente. Boa noite.